Olá, bom dia a todos. Mais um domingo, né, que o Senhor nos acrescenta em nossas vidas. Espero que todos estejam bem, passada a semana bem. Nós vamos estudar hoje a lição número 6, que fala sobre o confronto de poderes. O poder de Deus nos livra dos poderes deste mundo e do pecado, né? A gente ouve falar muito de poder, de pecado. E aonde a gente fica, né, nós cristãos, no meio disso tudo, né? E a gente vai estudar um pouquinho, lendo o texto que fica em Êxodo 3. Aqui tá falando pra gente ler o capítulo todo, mas eu não vou ler o capítulo todo. Os irmãos conhecem muito bem essa história, que é Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Eu vou ler de 1 ao 4 pra gente adiantar um pouquinho, tá? Vamos lá, então. Êxodo 3, de 1 a 4. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levantando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E o texto continua e os irmãos conhecem bem a história, né? Então a gente vai se ater a um resumo breve da vida de Moisés, né? A gente vai falar um pouquinho dessa trajetória lá do Egito, né? E como que o povo de Deus viveu em meio a tudo isso, a poder, aos pecados, né? E como a gente precisa ter em nossas mentes e em nosso coração atitudes para que a gente consiga confrontar isso, que a gente consiga viver no meio disso tudo, porque a gente está no mundo, a gente está convivendo com muitas coisas erradas, mas a gente precisa ter a convicção e a sabedoria vinda dos altos céus para que a gente consiga se afastar dessas coisas mesmo estando no meio delas, né? Ou seja, não praticar aquilo que Deus não se agrada, né? A introdução fala assim, ó: para cuidar dos patriarcas, o Senhor pesou sua mão contra reis e povos, mas, naquele tempo, a maior expressão da ação de Deus contra os inimigos do seu povo foi vista quando ele enviou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, né? Moisés, todos sabem que ele se surpreende quando Deus fala: você vai lá, você vai fazer, né? E ele: quem sou eu, né? Muitas vezes Deus aponta para nós fazermos determinadas coisas e a gente fala: mas eu, né? Quem sou eu? Eu não tenho capacidade, né? E Deus nos capacita, e é isso que ele fez com Moisés e é isso que ele faz conosco nos dias de hoje. O ponto 1 fala assim, ó: o Egito escraviza o povo de Deus. O Egito foi um povo que escravizou realmente todos aqueles que acreditavam em Deus, né? A gente vê isso nitidamente nos filmes, na leitura da Bíblia, né? Como isso foi evidente demais naquela época. E isso também é evidente nos dias de outros, não daquela mesma forma, daquele mesmo agir, mas acontecem também nos dias de hoje, né? A bênção da criação e a promessa feita a Abraão fizeram Israel crescer no Egito, de modo que encheram a terra. Era tão impressionante o crescimento dos filhos de Israel que os egípcios temeram perder sua terra, né? O povo de Israel foi crescendo tanto, que eles se sentiram intimidados. Eles passou pela cabeça deles o quê? Nós vamos perder o poder. Eles estão crescendo, eles estão se multiplicando, eles vão ficar maiores do que nós, né? E isso abalou os egípcios. Os egípcios decidiram escravizar os hebreus. Então falou: tem uma solução. Vamos escravizar esse povo. Colocaram feitores sobre eles e os obrigaram a construir grandes cidades. Mas o peso do trabalho e das aflições não impediu a bênção de Deus sobre o seu povo. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Então, quanto mais eles batiam no povo, escravizavam o povo, mais eles se multiplicavam. A ira dos egípcios aumentava e com tirania fizeram amargar a vida dos israelitas com dura servidão nas cidades e no campo. Vendo seus planos frustrados, Faraó deu expressão aberta à sua maldade. Ordenou ao povo que lançasse no Nilo
todos os meninos hebreus, né? Isso a gente conhece bem. Um verdadeiro genocídio foi praticado naqueles dias. Pais e mães hebreus tinham a profunda tristeza de trabalhar para aqueles que estavam matando seus filhos. Por todas essas coisas, eles gemiam e o seu clamor chegou a Deus. Eles sofriam tanto, os pais do povo, né, dos hebreus, que eles gemiam e clamavam a Deus, e isso chegou até a Deus, né? O propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. Por isso, ainda que não estejamos enfrentando uma perseguição aberta e sangrenta, dia após dia, nós e nossos filhos estamos sendo assediados pelas forças do pecado e do mal. Somos escravizados aos desejos malignos do nosso coração. Somos conduzidos aos trabalhos forçados pelos poderes da ganância, da fama, da ira e do sexo e muitos outros. Provérbios lembra que algum desses caminhos parecem bons, mas ao fim são caminhos de morte. A gente pode pensar assim, Darlene, mas aquilo foi lá no passado, né? Aquela perseguição aberta, sangrenta, né? Que saía detonando todo mundo, matando todo mundo. Isso não existe mais nos dias de hoje. Mas muitas vezes nós somos escravizados, né? Nós somos achados, né? Pescados pelos desejos do maligno, né? Que ele nos atrai, ele está nos rondando. E isso é muito perigoso. Que aí, por causa disso, muitas vezes nós somos conduzidos a trabalho forçado pelo poder da ganância, da fama, da ira e por aí vai. E de tantos outros pecados que nós somos escravizados. Ou por tantos outros ídolos que nós temos nos nossos corações, que às vezes a gente coloca no lugar de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. A nossa... mas a gente pode pensar, eu não sou escravo. Esse negócio de escravo já acabou, não existe mais. Mas muitas vezes nós somos escravos do pecado, né? Podemos até estar na igreja, dizermos que somos cristãos, mas no fundo, às vezes o pecado nos escraviza. E nós precisamos nos libertar disso, assim como o povo, né, que viveu lá foi liberto, né, lá no Egito, por Moisés e por Deus. Deus levanta o libertador. Esse é o ponto 2. No meio de toda aquela aflição e dor, uma família da tribo de Levi foi abençoada por Deus de modo especial. Eles tiveram um filho e o esconderam por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, entregaram o menino aos cuidados do Senhor. Colocando-o num cesto, depositaram o menino à beira do rio e esperaram para ver o que aconteceria com ele. Foi grande a surpresa quando Miriam, a irmã do menino, viu a própria filha do faraó dirigindo-se para o local. Essa história é linda demais, né? Dá uma peninha de ver aquele bebezinho lá no cesto, né? Mas tudo isso era providência divina. Tudo isso precisava acontecer para que Moisés pudesse então chegar lá e libertar o seu povo. Mas pela graça de Deus, a moça se compadeceu do menino e resolveu adotá-lo. Vendo a maravilhosa oportunidade, Miriam ofereceu sua própria mãe para cuidar dele, porque como ele era novinho, ele mamava no peito, né? E não tinha ninguém ali que pudesse alimentar com leite materno. Miriam, esperta como só, pensou na hora, vou falar que eu conheço uma mulher que está amamentando, que possa amamentar ele. E quem era? A própria mãe. E isso tudo também providência divina, né? Então, ela recomenda a própria mãe de Moisés para que possa amamentar sem que as pessoas soubessem, né? Miriam ofereceu então sua própria mãe para cuidar dele. Um verdadeiro milagre salvou a vida do menino, que foi chamado Moisés, pois foi tirado das águas. Depois de adulto, para defender um hebreu que estava sendo espancado, Moisés matou um egípcio e, com medo da punição, ele fugiu para Midian. Ali se instalou e constituiu família, deixando para trás o Egito e seus irmãos israelitas. Mas o Senhor tinha outros propósitos para a vida de Moisés. Mal sabia ele que depois ele ia voltar lá e ia libertar o povo, né? A história pessoal de Moisés nos mostra como Deus cria, prepara e envia aqueles que serão seus representantes no combate ao pecado e ao mal. Nem as situações adversas, as fraquezas ou limitações humanas e nem mesmo a covardia e desobediência
podem impedir o Senhor de chamar e usar aqueles que Ele quiser para cumprir seus propósitos redentores. Assim como Deus enviou Moisés para libertar Israel da escravidão no Egito, as Escrituras nos ensinam que Ele enviou Jesus para nos libertar da escravidão do pecado. Assim como Moisés, né, foi enviado por Deus para libertar o povo lá, Deus mandou quem? Jesus para nos libertar. Quando o assunto é enfrentar as forças do mal e do pecado, é muito importante que cada um de nós perceba que em Cristo temos uma parte nesse combate. Então, quando o assunto é enfrentar forças, né, que vêm contrárias a nós, do mal e do pecado, a gente tem Deus, mas a gente tem que perceber que esse combate também é nosso. Nós precisamos lutar junto, enfrentar as forças do mal e pedir a Deus, né, orientação e sabedoria para que a gente possa lutar junto e vencer essa batalha. O ponto 3 fala sobre contra o Egito e seus deuses. Obedecendo ao comando divino, Moisés e Arão se apresentaram a Faraó e anunciaram a mensagem que Deus havia ordenado. Deixai ir o meu povo para que celebre festa no deserto, né? Foi lá Moisés e Arão, na presença lá do Faraó, e falou para ele, deixa meu povo ir para celebrar, né, a festa no deserto. Tão ingênuo, achou que Faraó ia deixar assim de primeira? Não deixou. Faraó revelou a impiedade do seu coração. Sua resposta foi, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. E ele disse não, o povo não vai sair daqui, vai continuar aqui. O Senhor lançou uma série de pragas, né? Todo mundo sabe dessa história, sobre o Egito. Ao comando de Moisés, vou citar todas elas aqui, olha só. Ao comando de Moisés, as águas do Nilo se tornaram em sangue, a terra se encheu de rã, piolhos, moscas, os animais ficaram doentes, os homens foram tomados por úlceras, uma chuva de pedra destruiu plantações e gafanhotos comeram o que sobrou. Por fim, o Egito ficou em trevas por 3 dias e todos os primogênitos do Egito foram mortos em uma mesma noite. 10 pragas eu citei aqui. Cada uma mais terrível que a outra. Às vezes a gente fica conversando e fala, não, mas a pior foi essa, a pior foi aquela, a pior foi, né? Cada um tem o seu achar aqui que foi pior, né? Mas todas elas, irmãos, com certeza, foi muito difícil para o povo, né? E em todas elas, o povo de Deus, os escolhidos por Deus, foram poupados de sofrer, né? Essas pragas não apenas prejudicavam física e economicamente o Egito, mas humilhavam os deuses do Egito, mostrando que não tinham poder de resistir ao povo de Deus. Então, quando a gente vê nos filmes ou na novela, a gente vê que tudo que acontecia, Faraó ia lá, chamava lá os magos, lá, as pessoas que entendiam de poderes, para fazer igual, né? E em todas elas, eles até tentavam, mas sempre Deus é que dominava, né? Ele via ali que realmente quem tinha o poder era Deus, tanto para enviar a praga como para retirar a praga, né? Em tudo isso, Faraó não dava o braço a torcer, mas ele via ali que era realmente um Deus poderoso, que ninguém podia, né, confrontar, que não teria nenhum outro Deus acima daquele Deus, mas ele não dava o braço a torcer, né? O livro de Apocalipse registra séries de pragas destruidoras sendo lançadas sobre a terra. Os homens desejarão morrer, mas não conseguirão, porque assim como Faraó, por sua rebeldia, terão que suportar todo o peso da mão de Deus. Então, isso que existiu lá atrás, no passado, que a gente vê registrado na Bíblia, nessa época aqui de Moisés, né, com o povo do Egito, o povo todo passou por aquela situação, sofreu, muitos morreram, alguns resistiram até o fim, mas morreram de outra forma. E a gente sabe que nos últimos tempos, lá no livro de Apocalipse fala bem claro sobre isso, a mão de Deus vai pesar, né? Todos verão o poder de Deus.
Então, independente de você acreditar em Deus ou não, todo olho verá, né? Todo olho verá. Então, não é alguns, né? Serão todos. Então, quem estiver vivo naquele momento, né, do Apocalipse acontecer, verá a glória de Deus. Então, aquilo que aconteceu lá atrás no Egito, isso vai voltar a acontecer. Não que vai ter as 10 pragas, não é isso que eu estou dizendo. Mas de uma forma ou de outra, o mundo vai sofrer. A mão de Deus vai pesar, né? E muitos verão aquilo que eles duvidam. Então, a gente precisa confiar em Deus e acreditar no Deus que é o Deus dos deuses, né? Que é o Todo-Poderoso. Então, olha só, os homens desejarão morrer, mas não conseguirão. A aflição vai ser tanta que eles vão desejar morrer para não ver, para não sofrer, e não vão conseguir. Vão tentar tirar a própria vida e não vão conseguir. Isso é terrível, né? Porque assim como o faraó, por sua rebeldia, terão que suportar todo o peso da mão de Deus. Eles não vão morrer, por quê? Deus vai pesar a mão sobre eles, né? Então, eles vão ter que sentir a dor e o sofrimento, porque a mão de Deus vai estar ali naquele dia, fazendo com que eles reconheçam, né, de um jeito ou de outro, que Ele é o Deus de poder. O capítulo 4 fala sobre liberdade pelo sangue do Cordeiro. Ao longo das pragas, Deus mostrou seu amor, fazendo com que nenhum daqueles males atingisse Israel. Eu falei isso aqui, né? Ficava claro que a ira estava sendo direcionada ao Egito e que visava ao julgamento dos egípcios e a libertação dos israelitas. Mas na 10ª praga, tem um detalhe diferente aí, aquela que causaria a morte do primogênitos do Egito, Deus mudou sua forma de agir. Em todas elas, Deus mandou, né? Praga das rãs, água transformando em sangue. E o povo de Deus lá excluído disso tudo, né? Não participava disso, foi isento de tudo isso. O dia virar trevas, né? E tantas outras que aconteceram, o povo de Deus estava isento, sem precisar fazer nada, né? Só pelo fato de ser... acreditar em Deus e confiar em Deus, ser o povo de Deus, ele já estava isento de tudo isso. Mas na 10ª praga, o povo de Deus precisava fazer alguma coisa para ficar livre disso. E vocês sabem muito bem o que foi. Ele mudou a forma de agir. O que Deus fez? Um ato de fé e submissão seria necessário para os filhos dos israelitas serem poupados. Eles tinham que fazer alguma... Nós, se estivéssemos lá, teríamos que fazer alguma coisa. E o que a gente tinha que fazer? Deus deu orientações diretas para que o povo demonstrasse compromisso com ele e obediência à sua palavra. Olha o que eles tinham que fazer. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais da sua porta com o sangue do cordeiro sacrificado. Durante aquela noite, os israelitas deveriam comer aquele cordeiro assado com pães e fermento e ervas amargas. Deveriam fazer isso vestidos e preparados para saírem do Egito no dia seguinte. Eles já tinham que comer e se preparar ali para que assim que o dia amanhecesse, eles pudessem sair. Era a instituição da Páscoa, festa que deveria ser anualmente celebrada pelos filhos de Deus. Então, tinha que ter todo esse ritual, né? E aqueles que não fizessem aquilo, o primogênito iria morrer daquela casa, né? Então, o povo de Deus, os escolhidos de Deus, precisava ter uma ação ali, não como as outras pragas, mas nessa sim ele deveria fazer alguma coisa. Esse ato representava um grande desafio. O povo deveria decidir se temeria a ira dos egípcios ou a ira de Deus. O povo tinha então que decidir, tinha que escolher. Marcar suas casas com o sangue do cordeiro significava afrontar Faraó. E se não saíssem do Egito, certamente seriam mortos. Mas não colocar a marca seria afrontar a Deus de Abraão e trazer sobre si maldição e morte. Então, se não marcasse, estava ofendendo a Deus, e se marcasse, estaria ofendendo a Faraó e poderiam ser mortos. Então, assim, claro que a gente vai preferir seguir a Deus, mas é uma decisão difícil naquele momento, né? Desafio semelhante recai sobre nós. Quando recebemos sobre nós o nome e sangue de Jesus, nós nos identificamos como inimigos deste mundo. Despertamos sua ira e muitas vezes sofremos por isso.
A gente vê aí povos, aqui no Brasil não é tanto assim, mas a gente vê povos lá fora, né, nações distantes daqui, que são muito atingidos, aqueles que se dizem cristãos, os missionários, os pastores, os líderes evangélicos, ou mesmo até um membro de uma igreja que se diz evangélico, cristão, que carrega a Bíblia, eles são muito maltratados, sofrem deboches, são muito humilhados, né? Eles têm sobre si o desprezo do mundo, né? A zombaria do mundo. Por quê? Porque ele tem ali a escolha de seguir a Cristo. E quando ele faz isso, toma essa decisão, igual lá o povo de Moisés decide, né, marcar sua porta, decide dizer eu sou de Cristo, né, vamos dizer assim, todos os outros vêm contra nós. Então Faraó se virou contra nós. Então o mundo e aquelas pessoas que não confiam, não acreditam em Deus, vão se virar contra nós. Mesmo que não digam isso, né, mas ele se posiciona de uma forma que você sente que é contra o que você pensa, né, as coisas que você defende. E isso é visto, infelizmente, e vai ser visto até o final do tempo. Na cruz, Jesus triunfou sobre todos os poderes deste mundo. Com sua morte, ele resgatou todos aqueles que estavam escravizados pelo pecado. Assim como os primogênitos de Israel foram poupados naquele dia, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, todos que estão em Cristo Jesus serão poupados, né? Todos nós que estamos em Cristo Jesus, que aceitamos a Cristo, que obedecemos às suas leis, que fomos batizados, né? Que a gente se compromete, né, a falar de Cristo, a evangelizar, a ter uma vida não perfeita, porque aqui a gente não vai ter vida perfeita, mas o mais correto possível, né, parecer com Cristo, nós teremos uma coroa de vitória, nós teremos um lar eterno para morar, onde não teremos ali mais o sofrimento, né? Sairemos do Egito, que é essa parte aqui que a gente está situada, né? Sairemos desse mundo e venceremos, né? Conseguiremos sair desse lugar de sofrimento e de dor, dessa escravidão, né? Como se a gente se transportasse lá para o Egito. A gente vai se libertar de tudo aquilo e viver uma vida de paz e alegria. Aqui na aplicação fala o seguinte, ó: você tem consciência das investidas do pecado contra você e sua família? Tem percebido todas as investidas e poderes que têm procurado afastar você da abençoada comunhão com Deus? Né? Pensa na resposta. Toma para você essa pergunta e tenta responder consigo mesmo, para você mesmo, se você tem consciência dessas investidas do pecado. Porque às vezes a gente se vê envolvido com tanta coisa e às vezes a gente nem se dá conta, né? Será que Deus está se agradando disso? Será que eu estou fazendo certo? Quantas vezes você já, tendo que tomar alguma decisão, ou tendo que fazer alguma coisa, você para e fala, será que eu agi certo? Né? Será que eu falei certo? Se eu procedi certo? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria como eu fiz? Essas perguntas vêm em nossa cabeça, né? Por outro lado, tem reconhecido as graciosas ações de Deus que superam todos esses poderes e os sustentam na caminhada com Deus? Diante disso, você tem assumido claramente seu compromisso com Cristo e seu povo no enfrentamento do pecado e do mal? Então, são perguntas que mexem muito com a gente, né? Será? 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 Esse monte de será, quando fica na nossa cabeça, paira a dúvida, né? Tô fazendo certo? Deus está se agradando do que eu tô fazendo, né? Será que se eu fizesse diferente, eu teria a mesma consequência que eu tô tendo com essa atitude que eu tomei? Então, tudo isso a gente precisa pensar, orar, confiar que Deus está agindo nas nossas vidas e Ele é quem está nos direcionando, né? Assim como Ele direcionou Moisés e o povo no Egito, a gente tem que ter a convicção que Deus está nos direcionando, né? A gente não vai ter nenhum Moisés aqui para conduzir a gente, mas a gente vai ouvir o Espírito Santo, vai ouvir Deus falar conosco e a direção que Ele nos encaminhar é a que a gente vai conseguir sair desse sufoco e sair do Egito, né? E ficarmos libertos de toda essa escravidão que é o pecado.
E para finalizar, irmãos, olha só, a história de Moisés, ela foi registrada para exortação, esperança e consolo de todo aquele que sinceramente busca correr fielmente a carreira que lhe foi proposta pelo Senhor. Então, a história de Moisés, registrada na palavra de Deus, ela é para nossa exortação, é para a gente acordar, né? Vamos... Quantas coisas Moisés fez errado lá? Fez, pecou, né, entristeceu o coração de Deus, tanto é que ele não conseguiu chegar até, Deus disse que ele não veria a terra prometida, mas que homem, né, um homem que obedeceu apesar de tudo, de estar ali, às vezes, muitas vezes cansado, esgotado, daquele povo reclamando no ouvido dele, e ele era aquele líder ali. Então, Moisés foi registrado ali na Bíblia como exortação para nós, esperança e consolo, né? Porque ele viveu tudo isso naquela época. E a gente lendo a história dele, a gente vê claramente, né, a mão de Deus ali protegendo, abençoando e conduzindo Moisés e todo o povo. Assim como Deus libertou Israel da mais poderosa nação de sua época, que era o Egito, né? Ele continua mantendo sua bênção sobre seu povo por meio de Cristo, livrando e guardando dos poderes deste mundo e do pecado, protegendo e libertando das amarras de Satanás e dos que buscam o seu mal. Então é isso que nos gratifica, é isso que nos conforta, é isso que nos consola, né? Saber que Ele está nos libertando, Ele está nos protegendo das amarras de todo o pecado de Satanás, todas as investidas que vier contra nós. Ele prometeu isso e Ele vai cumprir até o fim de nossas vidas ou até a volta dele para conosco, né? Então essa é a lição de hoje, que nós possamos realmente, irmãos, sermos conduzidos por Deus, né? Quando acontecer aquelas perguntas inesperadas nas nossas cabeças, será que eu estou fazendo certo? A gente possa responder de pronto, estou porque Deus está comigo, porque Deus me direcionou, porque eu estou confortável nessa situação, então eu sei que foi da vontade de Deus. Então, quando vir essas perguntas, esses pontos de interrogação na nossa cabeça, será? Nós podemos ter a convicção de que estamos fazendo a vontade de Deus. Então, confronto de poderes, né? Quando o poder do mal vier, confrontar-nos, a gente precisa estar blindado, né? A gente precisa ter um muro ali na nossa frente de proteção. E a gente sabe que a gente tem, que é Deus que nos conduz, Ele que vai à nossa frente. Então a gente não pode recuar. A gente precisa ir juntamente com ele, fazendo a nossa parte, obedecendo, né? Cumprindo tudo aquilo que Ele quer que nós cumpramos, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus pela nossa lição. Pai querido, queremos te agradecer por mais um estudo, por mais uma lição, onde sentimos que Tu fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, através da lição, da nossa revista. Obrigado pela nossa classe, pelos alunos, Senhor, que Tu possa estar abençoando cada casa, cada lar, que a Tua palavra possa chegar até eles. Obrigado por esse meio de comunicação que nós temos, nesse mundo que estamos vivendo de pandemia. Obrigado porque Tu nos proporciona essa tecnologia para que nós possamos levar a aula online através da internet para os nossos alunos. E Deus, nós pedimos, né, a Tua graça, a Tua proteção, como Tu fizeste com Moisés, que no meio de tudo isso, desse mundo tão ingrato que estamos vivendo, Senhor, nós sabemos e temos a certeza de que Tu estás conosco, nos direcionando, e que nós possamos ouvir a Tua voz, sentir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Nunca e jamais entristecer o seu coração, mas que nós possamos Te alegrar, Senhor, com nossas atitudes, com nossas palavras, com os nossos exemplos, que nós possamos ser bênção aqui na terra, sal e luz para aquelas pessoas que precisam, necessitam, Senhor, da salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela nossa classe, nos direciona durante todo esse domingo e durante toda essa semana que está iniciando. Obrigado pela Tua mão de poder nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Tchau, queridos. Foi muito bom estar de novo com vocês pela manhã nesse domingo. Espero que todos passem um domingo agradável com suas famílias e fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo para vocês.